O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, quer proteger as crianças e adolescentes aqui do município por meio de um projeto de lei que institui a infância sem pornografia. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, protocolou um projeto de lei que institui a infância sem pornografia. A proposta fala sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade de crianças, adolescentes e pessoas em desenvolvimento, especialmente para pessoas em condições de fragilidade psicológica. Esse projeto ele visa garantir a segurança e a integridade das nossas crianças e adolescentes que ainda estão em fase de formação. E muitas vezes você vê música que leva a um distúrbio, então eles têm essa fragilidade. Então, se o poder público não estiver atento a essas questões e liberar, então nós temos obrigação de fazer alguma coisa para essas crianças e para esses adolescentes que ainda não têm a sua capacidade mental e vamos dizer assim, é formada, né? E muitas vezes pode levar ele para alguns lugares que sejam a obscuridade, né? Vamos dizer assim. Pela proposta, serviços públicos ou eventos com o apoio do poder público municipal devem fiscalizar a proibição do acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos de cunho pornográfico ou obsceno. Esse final de semana, por exemplo, eu recebi várias ligações de uma festa rave, foi autorizada pela prefeitura, foi dada alvará, e lá chegando a guarda municipal, tinha várias crianças nesses eventos que não são eventos totalmente para pessoas, claro que tem que ser pessoas maiores, mas quem fiscaliza isso? Isso vai muitas crianças e eles partem por uma obscuridade que a gente, muitas vezes, o pai não tem controle sobre isso. Então, é nosso dever fiscalizarmos e o poder público fazer a sua vez, a sua parte, né? Porque eles muitas vezes não estão formados ainda psicologicamente. Então, nós temos que fazer esse trabalho. O parlamentar definiu no projeto que são conteúdos pornográficos ou obscenos, palavrões, imagens eróticas ou de órgãos genitais ou imagens que exponham o ato sexual. Zé Carlos ainda ressaltou a preocupação do Legislativo com a infância e adolescência. Daqui que saem as leis, é aqui que nós fazemos com que o prefeito obedeça às leis que são aprovadas nessa casa e sancionada por ele. Então nós estamos fazendo uma gestão junto ao prefeito municipal para que esse projeto seja aprovado e o prefeito faça cumprir através de fiscalização. Você que está assistindo ao Câmara Notícia já foi pego de surpresa no susto com o corte no fornecimento de água? Bom, o vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que garante aviso prévio antes do corte. O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que proíbe a suspensão de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário por falta de pagamento, sem o aviso prévio ao usuário. A gente teve a ideia de fazer um projeto para a CPFL e para a Sanasa em relação a cortes, por causa que a gente precisa ter um aviso prévio. Muita gente já reclamou para a gente em outras ocasiões sobre os cortes que a pessoa às vezes esqueceu de pagar ou está viajando, alguma coisa do tipo, chegou, está sem energia ou sem água. No caso da energia a gente descartou, porque é uma concessão federal, que não é o caso, e a Sanasa sim é uma empresa municipal que a gente poderia estar fazendo um projeto em relação a isso, né? Apesar de que isso já possa estar acontecendo hoje, um aviso que venha na conta, a gente gostaria de uma coisa mais destacada. Então, que o cidadão receba uma correspondência à parte, citando a questão do corte, com 30 dias antes com antecedência, ou através de um e-mail, um endereço eletrônico que ele coloque, um SMS, para ele receber esse aviso da empresa. O projeto de lei do parlamentar tem o objetivo de adequar a legislação municipal à Lei Federal de número 13.460 de 2017, que fala sobre os direitos do usuário de serviços públicos. Paulo Gaspar ressaltou que extravios da conta podem acontecer.
Se a gente tiver um mês para prever esse pagamento, correr atrás, às vezes um descuido, às vezes não chegou a conta, coisas que acontecem, né? Ah, a conta chegou lá, caiu no lugar que a água levou, enfim, muitas coisas que acontecem, né? Some da caixinha de correio, muita coisa pode acontecer. Então é uma chance que o cidadão tem para colocar a conta em dia, né? Hora de falar sobre o trabalho das comissões, porque na última semana a Comissão da Mulher realizou a primeira reunião extraordinária no Teatro Bento Quirino e debateu a inserção no mercado de trabalho de mulheres com deficiência. A primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher debateu sobre as dificuldades de inserção no mercado de trabalho para as mulheres com deficiência. Olha, eu acho que essa reunião ela foi muito importante, porque essa reunião ela teve o objetivo de dar visibilidade para a cidade de Campinas, de uma pesquisa que tem sido desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas, no centro, no CESIT, que é um centro ligado ao Instituto de Economia, que é um centro que vem fazendo levantamento dos dados, dos números sobre o emprego da pessoa com deficiência, e eu acho que é importante que esse viés, esse corte sobre a questão da mulher, né? Quer dizer, se a gente sabe que a mulher ela tem uma carga muito maior, dificuldades que não são dificuldades da mulher, mas que o próprio mercado de trabalho impõe, exige, discrimina, a mulher com deficiência, como foi apontado aqui, como foi demonstrado, ela carrega esse impacto, né, da discriminação de forma muito mais forte, muito mais gritante. Então, eu acho que foi importante a gente dar visibilidade, trazer. A presidente da comissão, a vereadora Mariana Conte, também falou dos impactos causados pela pandemia às pessoas com deficiência. O saldo de empregos formais para a população em geral foi positivo, mas para a pessoa com deficiência foi negativo. Então, quer dizer, na verdade, o impacto da pandemia, ele sobre o emprego formal, ele recaiu sobre as pessoas com deficiência. Isso é um dado, na verdade, isso é escandaloso, porque a gente está vendo que existe uma dinâmica do mercado de trabalho que é uma dinâmica que exclui com base no preconceito, né, numa visão capacitista, né, é o termo que o movimento da pessoa com deficiência usa, né, do capacitismo, né, que é uma consideração de que as pessoas com deficiência seriam menos capacitadas, enfim, né, e na verdade não, as pessoas com deficiência elas estão aí, elas têm múltiplas potencialidades e enfim, e a gente está vendo que essa discriminação, o impacto econômico, então significa que as empresas elas demitiram pessoas com deficiência, sobretudo pessoas com deficiência, foi um foco de demissão, não reempregaram essas pessoas, isso é discriminação. A Comissão Especial de Estudos, que analisa a importância do funcionalismo público para a cidade, se reuniu e debateu as políticas públicas para crianças e adolescentes. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que analisa e discute a importância do funcionalismo público de Campinas, trouxe como tema na 15ª reunião Políticas Públicas para as Crianças e Adolescentes. A vereadora Guida Calisto, presidente do grupo, conduziu os trabalhos. Eu acho que foi um debate importante. A gente inicialmente nem tinha pensado em fazer essa discussão, mas ao longo das reuniões, das diversas reuniões que nós tivemos, das outras 14 reuniões que nós realizamos, a gente viu a importância que esse tema nos traz, né? E tem tudo a ver com a nossa atuação. Eu sou monitora de educação infantil, a gente acompanha muito essa questão dos direitos das nossas crianças nas creches. Então, eu acho que, apesar da gente não ter conseguido trazer com mais detalhamento, eu acho que o tema, de forma geral, foi muito importante debater, porque é uma pauta muito latente na sociedade. Participou do encontro Cláudia Gozzi, que é membro do Conselho Tutelar. De acordo com o parlamentar Guida Calisto, requerimentos vão ser enviados para a Prefeitura. Com os requerimentos, a gente vai saber qual é o déficit de vaga em creche, qual é a necessidade de serviços, né, no contraturno para as crianças que não são ali matriculadas no período integral nas escolas, as crianças que só têm
o acesso à educação no período parcial. Então, tem muitas crianças que a gente sabe, de 7, 8, 9 anos, que acabam ficando sozinhas porque as famílias trabalham. A gente tem totalmente o entendimento que uma criança de 7 anos não tem condição de ficar sozinha em casa até a mãe chegar, até o pai chegar, né, do trabalho. Enfim, a gente precisa garantir a segurança delas. E aí, esses pontos, inclusive também requerimentos que venham apontar se as escolas, as creches, têm acompanhado, qual é o número de crianças que são vítimas de violência, que a escola tem acompanhado. Porque isso também é um dado importante. Muitas vezes, a escola percebe que a criança é vítima de violência, ou às vezes ela não comunica, na maioria das vezes elas comunicam. Ou também trata ali de forma mais caseira, né? Mais ali dentro da comunidade escolar. E muitas vezes essa violência não para, vai saber. Porque a gente sabe também que a violência não é só física, né? Tem a violência psicológica também. Isso tudo tem que ser exposto, porque nós precisamos proteger as nossas crianças. A vereadora comentou que após o recesso parlamentar, será apresentado o relatório final da CE. Enquanto isso, nós vamos fazer todos os requerimentos possíveis, solicitando as informações. As outras reuniões, nós também fazer alguns requerimentos. Alguns já até chegaram à resposta, e outros não. Então, chegando todas essas respostas dos requerimentos, a gente fecha o relatório, faz uma reunião fechando esse relatório, e aí a gente encaminha para o Poder Público, para o Ministério Público, para todos os órgãos competentes e que precisam ter esse relatório em mãos, né, para saber o que foi produzido aqui. Afinal de contas, nosso mandato é para isso, né, para fiscalizar, para poder debater as políticas importantes para o nosso município. Olha só, a repórter Mariana Meira acompanhou a 10ª reunião ordinária com todas as discussões e traz agora para a gente o resultado das votações. Olá, Mari! Olá, Gabriel. Olá para você aí de casa que acompanha a programação da TV Câmara Campinas, nesta que foi a 10ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Campinas. Eram 6 itens na pauta, sendo um projeto de lei, um projeto de resolução e 4 projetos de decreto legislativo. 5 desses projetos foram aprovados e um foi retirado de pauta, para que tenha adequações e retorne aqui no plenário em uma próxima oportunidade e, enfim, seja votado. Todos os detalhes dessas discussões, dessas votações, você aí de casa acompanha no Câmara Notícia e também toda a nossa programação. Gabriel. Muito obrigado, Mariana Meira. Lembrando, que hoje é segunda-feira, portanto é dia da 11ª reunião ordinária. E a partir das 6 horas da tarde, os parlamentares vão se reunir para discutir e votar 5 projetos. Entre eles está, em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo sobre a aprovação do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas do exercício de 2017. Outro projeto é a primeira discussão e votação sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. A pauta completa você confere no site do Legislativo, no campinas.sp.leg.br.